Olá, queremos agradecer a sua audiência, pois apresentaremos aqui os resultados da FUNCEF no primeiro semestre de 2024. Os diretores da Fundação farão aqui a apresentação dos resultados. Estarão conosco aqui os 4 diretores da Fundação para essa apresentação. Quero convidar agora o diretor-presidente Ricardo Pontes para iniciar essa apresentação. Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para apresentar os resultados, o balanço aqui da FUNCEF. Chegamos ao final de mais um semestre aqui em 2024, trazendo os resultados de 2024. Um semestre também muito desafiador, a exemplo do ano passado, mas um semestre também muito positivo para todos nós. O semestre, como eu falo, os números vão mostrar isso, de grandes desafios, mas também de muito trabalho e de muitas conquistas. Nós, além dos números que nós estamos apresentando, não só eu, mas o Jair, o Rogério e o Gustavo, nós estamos também ressaltando e queremos trazer para vocês todo um trabalho desenvolvido nesse primeiro semestre, onde nós avançamos nas discussões, por exemplo, da redução do equacionamento, do REG Replan Saudado. Nós avançamos também e estamos agora dando sequência ao encaminhamento da incorporação do REB ao novo plano. Também uma luta antiga e nós finalmente estamos conquistando isso depois de muitas discussões. Como eu falei, as discussões também sobre a redução do equacionamento, nós ao longo desse semestre discutimos bastante com todas as entidades, conversando com todo mundo, conversando com vocês, seja aqui na Fundação, seja viajando também, indo nos estados, indo ao encontro de vocês. Então realmente foi um semestre muito positivo para todos nós, um semestre que impõe ainda para nós, principalmente para esse segundo semestre que está iniciando agora, um desafio, um trabalho ainda maior para que a gente possa principalmente estar recuperando no segundo semestre os resultados por conta da grande volatilidade que nós tivemos agora no primeiro semestre. Como sempre, aqui sempre trago os grandes números. Ano passado, todos nós lembramos, nós conquistamos a marca dos 100 bilhões, né? E fechamos agora o primeiro semestre mais de 107 bilhões aqui do nosso patrimônio em recursos investidos. E esses recursos investidos trouxeram no primeiro semestre mais de 6,3 bilhões aqui que nós adquirimos em títulos públicos. Aqui o Gustavo vai falar, é um grande destaque nosso. Nós estamos fazendo um grande trabalho de imunização da carteira. E aproveitando que nesse primeiro semestre tivemos essas taxas altas, essa abertura de curva, nós aproveitamos também o mercado e estamos fazendo esse trabalho de imunização e adquirindo títulos públicos, títulos privados. Nós vamos apresentar logo em sequência. Mas aqui fica claro essa movimentação. Nós saímos de renda variável dos nossos planos, principalmente dos nossos planos maduros, mais de 2 bilhões agora no primeiro semestre, migrando para títulos públicos. Um outro grande número que nós estamos trazendo, mais de 3 bilhões em resultados de investimentos, uma rentabilidade também aqui muito expressiva para todos nós. Nós começamos esse investimento no ano passado, que foi investindo no exterior, também vai ser destaque aqui na fala do Gustavo. E nesse primeiro semestre, mais de 20% de rentabilidade, uma rentabilidade muito boa, mostra que realmente esse trabalho que nós estamos fazendo de diversificar a carteira está indo no sentido muito positivo, principalmente nessas aplicações aqui no exterior. Uma rentabilidade de 2,89, aqui que é o nosso grande desafio. Nós tínhamos como meta 4,96 nesse primeiro semestre, ficamos em 2,89, depois eu vou abrir aqui plano a plano, mas mostra que para o segundo semestre, a exemplo do ano passado, nós vamos ter que fazer um trabalho redobrado para poder atingir. Nós estamos com toda essa perspectiva de fechar este ano de 2024 ainda com resultado positivo em todos os planos. Apesar desse resultado aqui abaixo do esperado no primeiro semestre, com muita volatilidade, principalmente Bolsa de Valores, mas estamos sendo muito otimistas em relação ao segundo semestre e a gente tem certeza que na apresentação dos resultados no final do ano, do segundo semestre e do ano como um todo, nós vamos ter superado a nossa meta atuarial. Como todos nós sabemos, a FUNCEF é um grande pagador de benefícios, né? O ano passado nós pagamos mais de 6 bilhões em benefícios,
em parceria com o INSS, inclusive sendo reconhecido pelo INSS como um grande parceiro, um grande pagador de benefícios no Brasil. E não é diferente. Agora, no primeiro semestre, mais de 3 bilhões de benefícios pagos a todos os nossos participantes. Mais de 13,5 mil participantes também de ações previdenciárias. Trabalho formidável aqui da Adbem. Fizemos uma ação muito importante nos estados, com a ajuda das superintendências, com a ajuda das entidades associativas nossas, principalmente as APCEFs. Visitamos também, participamos de eventos nacionais das entidades e com um forte trabalho de educação previdenciária. E isso refletiu no aumento do nosso atendimento. Mais de 43% somente nesse semestre de aumento do nosso atendimento, em todos os canais nossos de atendimento. Nós temos feito esse trabalho constante com as entidades e também em parceria com a nossa patrocinadora, com a Caixa Econômica, um trabalho específico com os ativos de educação previdenciária, trabalhando, explicando para eles sobre os seus planos, falando de alíquota, pedindo que amplie sua alíquota. Isso aqui também vai ser um destaque que o Jair vai estar apresentando para a gente. E isso também tem feito com que muita gente tenha nos procurado, e nós estamos muito felizes por conta disso, ampliado o nosso canal de atendimento, melhorado o nosso canal de atendimento. O Jair vai falar aqui também da implantação do WhatsApp. Então, nós temos feito um forte trabalho aqui para que a gente tenha esse reforço e estejamos cada vez mais próximos de vocês, conversando, levando informações, sendo o mais transparente possível. Dando sequência, como eu falei, no primeiro semestre de muita volatilidade no mercado, principalmente na Bolsa de Valores. Aqui na Bolsa de Valores, no primeiro semestre como um todo, menos 7,2%. E como nós temos uma participação importante ainda em renda variável, principalmente aqui em Bolsa, isso reflete nos resultados nossos do primeiro semestre. Mas nós temos feito esse trabalho que eu falei de imunização da carteira, principalmente no Reg Replan, que nós chamamos de um plano maduro, de sair de renda variável e indo para a renda fixa, especialmente títulos públicos. Nós fizemos esse trabalho e os números à frente também vão mostrar isso. Aqui, trazendo plano a plano, os resultados que nós tivemos, né? A nossa meta era 4,96 no primeiro semestre, sendo que o novo plano BD e o REB BD atingiram a meta com mais de 5% de rentabilidade e os outros planos tendo um resultado abaixo aqui do que a gente estava esperando. Muito em função de volatilidade da carteira de renda variável, especialmente Vale. A Vale aqui um resultado negativo de mais de 16% nesse primeiro semestre. Nós também temos uma posição importante ainda em Vale e isso reflete, logicamente, no resultado como um todo dos nossos planos. Mas, como eu disse, tenho certeza que agora, no segundo semestre de 2024, ao final do ano, nós vamos estar apresentando resultados positivos, atingindo a nossa meta atuarial. Convidamos para a apresentação de informações importantes para todos nesse momento o diretor Gustavo Portela, da Diretoria de Investimentos da FUNCEF. Olá, participantes. Para mim é uma oportunidade muito grande. Eu sinto muito honrado pela oportunidade de estar aqui, participando da apresentação pela primeira vez de balanço da FUNCEF desde que assumi aqui a Diretoria de Investimentos e Participações da Fundação. Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a toda a diretoria pela recepção, a diretoria da patrocinadora pela confiança de estar aqui e a confiança de todos os participantes. Gostaria também de registrar e reconhecer que esse trabalho, esse resultado bacana que a gente teve, dentro do possível, dentro dos cenários que a gente teve no primeiro semestre, é fruto do trabalho da colega Leni, que me antecedeu aqui, e para quem eu gostaria de deixar um registro pelo trabalho e liderança à frente da diretoria de investimentos. Nós vamos falar aqui um pouco agora sobre o desempenho dos resultados dos nossos investimentos ao longo do primeiro semestre desse ano, e para isso é importante a gente falar um pouco, de forma ainda que bastante superficial, dos desafios e das oportunidades que esse primeiro semestre trouxe para a gente. Nós vivemos um momento de alta volatilidade, principalmente impactada em função de instabilidades nos mercados internacionais, muito em função da discussão de juros norte-americanos. Tivemos desafios também no âmbito local, com relação à política fiscal. Isso trouxe desafios, principalmente no que diz respeito à renda variável, e oportunidades em renda fixa.
Mas antes até de entrar em cada classe de ativo de forma um pouco mais detalhada, eu acho que vale a gente falar um pouco da política que vem sendo implementada pela Fundação ao longo dos últimos meses e anos. De uma forma geral, o que tem sido implementado ao longo dos últimos anos tem sido buscar para os planos maduros uma imunização dos passivos, ou seja, contratar na política de ativos que conversem com as nossas necessidades de imunização desses passivos ou de pagamento das nossas receitas de benefício ao longo dos próximos anos. Por conta disso, nestes planos de benefício definido, REG Replan saudado e não saudado, e mesmo novo plano e no REB de benefício definido, a nossa estratégia tem sido basicamente aquisição de títulos públicos e títulos de renda fixa. Então vocês vão poder verificar que, especialmente em REG Replan saudado e não saudado, só no primeiro semestre nós adquirimos quase 4 bilhões em títulos públicos, todos contratados com resultados acima da expectativa de meta atuarial, ou seja, isso tem trazido para a gente rentabilidade e expectativa de retorno acima da necessidade de pagamento dos nossos passivos. Só para ter uma ideia, ao longo dos últimos 3 anos, se a gente comparar o primeiro semestre de 2021, onde nós tínhamos aproximadamente 35% do patrimônio de REG Replan saudado e não saudado compostos por títulos públicos federais. Esse mesmo recorte no primeiro semestre de 2024, ele já traz quase 60%, mais de 60% de ativos compostos por títulos públicos federais. E essa estratégia ela se manteve. Ao longo desse começo do segundo semestre, a gente continua oportunizando, aproveitando as oportunidades de renda fixa e adquirindo títulos públicos com resultados e rentabilidade contratadas acima da meta atuarial. Só entre julho e o início de setembro agora foram mais 3 bilhões de reais, o que já trazem para a nossa carteira de REG Replan saudado e não saudado aproximadamente 65% de patrimônio fechada, composta por NTNBs acima de meta atuarial, trazendo hoje para a gente aproximadamente 5,96 acima da inflação, o que dá um relativo spread, uma folga relativamente grande, importante com relação à nossa meta atuarial. Mas entrando um pouco aqui de forma mais ampla e passando de modo geral, em renda fixa, o que a diretoria vinha implementando e que continua fazendo é basicamente isso. Nós tivemos um resultado relativamente acima do esperado para os planos de benefício definido, ou seja, entregamos aqui rentabilidade em títulos públicos, como eu acabei de dizer, acima de meta atuarial, e para os novos planos e REB, aqueles de contribuição definida, o resultado ele ficou abaixo do esperado, mas porque tem uma questão importante aí. Esses títulos públicos que a gente adquire para benefício definido, eles são marcados na curva, ou seja, eles são marcados hoje no vencimento do papel pelo valor que a gente contrata. Esses ativos contratados em CD, esses papéis contratados, esses títulos comprados, eles são marcados a mercado, ou seja, a volatilidade que a gente teve nesse primeiro semestre trouxe algum impacto no valor da cota, mas que ao longo do processo vai trazer entrega de resultado acima da meta atuarial, porque também eles foram adquiridos acima da meta atuarial. Em renda variável, obviamente que até em função do que eu disse, a gente teve um desempenho desafiador no primeiro semestre, esse cenário de volatilidade trouxe desafios importantes de rentabilidade, mas vale ressaltar que a nossa carteira, como é bastante formada por empresas que são saudáveis, tem resiliência de geração de caixa, bons fundamentos, a gente acredita na recuperação. Mas esse movimento também proporcionou para que a gente pudesse fazer essa migração de carteira e utilizar parte desses recursos para, de novo, imunizar esses passivos que temos a honrar com os nossos participantes ao longo dos próximos anos. Um desafio bacana aqui, uma surpresa bacana, foi algo que a gente trouxe no ano passado, que foi a contratação, a estreia de uma nova classe de ativos aqui dentro da Fundação, que foram investimentos no exterior, a gente vai falar um pouco sobre eles já já, mas os resultados foram extremamente positivos, a gente entregou aproximadamente 4 vezes o que era esperado para o período, e vale ressaltar que são investimentos feitos exclusivamente
em ativos mais jovens, né? Os nossos planos de contribuição definida, não temos ativos no exterior, investimentos no exterior nos nossos planos mais maduros. E essa estratégia ela foi muito bacana, porque dada esse hedge, né, essa proteção que é feita em mercados diferentes, ela ajuda a descorrelacionar um pouco esse desafio que a gente teve de performance da bolsa no mercado local versus rentabilidade ativa no exterior. Como os investimentos andam em dólar, essa descorrelação ajudou bastante o nosso ganho patrimonial, a gente vai mostrar já já. A gente teve também aqui, na nossa estratégia, com relação aos nossos investimentos imobiliários, a manutenção do nosso plano de desinvestimento de imóveis, principalmente para os ativos, para os planos maduros, também ajudando a financiar essa estratégia de higienização de passivo, todas as oportunidades de vendas de imóveis com valores batendo que eles estavam marcados no nosso balanço, ou seja, com ganhos patrimoniais, eles estão servindo para ajudar a financiar essa nossa estratégia de imunização de passivo. E para os ativos mais jovens, temos aproveitado também para diversificar um pouco a estratégia de investimento em aquisições de cotas de fundo imobiliário e iniciado um processo de diversificação, trazendo gestores super qualificados, com competência comprovada, um processo bastante robusto de análise de várias áreas da fundação para nos ajudar nessa estratégia. Com relação aos nossos ativos imobiliários, a performance do primeiro semestre ela ficou um pouco abaixo da expectativa que nós tínhamos quando comparado à meta atuarial, mas alguns highlights são importantes serem feitos. O primeiro deles é que a gente ainda não tem, no primeiro semestre, a reavaliação, o laudo anual de reavaliação dos nossos imóveis. Isso acontece no final do ano e é um evento super importante porque é o momento em que a gente consegue trazer para valor de livro da fundação a evolução do que aqueles imóveis tiveram a preço de mercado. Mas é importante ressaltar também que nós nos mantemos super dedicados a cumprir o nosso plano de desinvestimento em imóveis, especialmente, e dado que é ali onde eles estão alocados, os imóveis que participam das nossas classes de planos mais maduros. Essa também, a receita desses investimentos, estão nos ajudando a financiar esse processo de higienização dos nossos passivos, de imunização e endereçamento da meta atuarial para os planos de benefício definido, que eu citei um pouco antes. Vale citar também que para os planos mais jovens, nós temos aproveitado e diversificado os investimentos em fundos imobiliários, trazendo inclusive gestores terceirizados para nos ajudar nessa gestão e estamos super confiantes no desempenho do segundo semestre dessa classe de ativos. Com relação às nossas participações, o desempenho que foi negativo, ele é um retrato da reavaliação que nós temos feito nos nossos ativos e nas cotas dos fundos que investimos. Mas temos, até nessa classe de ativo aí, bons sinais que eu vou contar para vocês já já. Abrindo um pouco aqui então, cada uma das macro classes de ativo em renda fixa, como eu disse, fizemos no primeiro semestre aquisição de 6,3 bilhões de reais em títulos públicos e crédito privado. Aí vale ressaltar que disso 5,1 bilhões de reais foram endereçados para aquisições de NTNBs, 940 milhões em letras financeiras de instituições financeiras de primeira classe, que é onde a gente tem dedicado os nossos investimentos, e 200 milhões em debêntures, também de empresas com altíssimo nível de governança e excepcionais ratings de crédito. Essa estratégia aqui, ela está posicionada basicamente os títulos públicos, 100% das aquisições feitas pelos benefícios definidos, REG, Replan, saudado e não saudado, nós temos endereçados para NTNBs, e para os ativos mais jovens temos buscado maximizar a relação risco-retorno com excepcionais ativos, mas buscando capturar valor ao longo do tempo. Os investimentos do exterior, a gente chegou a 1,76 bi em gestão, com 200 milhões de aporte que fizemos esse ano nos quatro fundos terceirizados que contratamos, e a excepcional notícia é essa daqui. Tivemos rentabilidade de 20,64%, mostrando que essa diversificação
buscando descorrelacionar os ativos de mercados locais e internacionais, foi super importante para a composição dos nossos investimentos. Aqui também vale ressaltar o que eu já disse, que esses investimentos eles estão 100% concentrados nos nossos planos jovens, REB e Novo Plano, tá bom? Com relação à renda variável, eu acho que aqui repetir um pouco do que a gente já disse antes. O cenário de instabilidade, volatilidade que a gente teve no primeiro semestre, ele trouxe impactos na rentabilidade das nossas cotas, mas é importante ressaltar que as empresas onde a gente mantém posição de renda variável são empresas consistentes, com boa solidez, e a gente imagina que os resultados que essas empresas têm demonstrado, até pelo próprio resultado da economia do país, devem trazer alguma recuperação no segundo semestre. O que a gente aproveitou nesse cenário de instabilidade e quando os nossos gatilhos foram atingidos, nós resgatamos aproximadamente 2 bilhões de reais em renda variável para financiar aquela compra de títulos públicos que eu citei há pouco, e aproveitamos nos nossos planos jovens, como eu disse, buscando maximizar a nossa estratégia e a correlação de risco-retorno, 200 milhões de reais em novos planos para buscar posições na carteira com empresas também de longo prazo, para poder melhorar e trazer rentabilidade ao longo do tempo de forma consistente para os nossos ativos. No imobiliário, como eu disse, a gente começa a ter resultados das nossas de dividendos dos fundos de investimento imobiliário que a gente começou a ter, um trabalho importante também de revisão de renda, valores de aluguéis e dos desinvestimentos, buscando com isso otimizar a nossa carteira de imóveis e especialmente nas classes de fundos imobiliários também trazendo um pouco mais de diversificação, não buscando concentrar os investimentos em uma classe de ativos só, comprar um pouco de cotas de fundo que tragam ali dívida junto, investimentos em logísticas, enfim, que pudessem trazer para a gente diversificação da carteira e melhorar a nossa composição de patrimônio. E aqui a boa notícia que nós tivemos em investimentos, que nós tivemos quase 106 milhões de reais recebidos em proventos das empresas e fundos que nós investimos. Isso tudo trouxe para a gente, em 3 fotos, aqui só para tentar resumir tudo o que eu disse para vocês, nos nossos REG Replan, saudado e não saudado, um resultado ali em renda fixa relativamente acima do que era esperado em meta atuarial. A nossa posição em renda variável, como eu disse, reforçando e trazendo um pouco de reflexo de como foi o cenário de bolsa no Brasil no primeiro semestre. Nos investimentos estruturados, os resultados foram estes aqui, lembrando que a nossa participação hoje ela é menos de 1% do patrimônio da fundação. Então, embora os resultados não sejam ruins, a exposição hoje não sejam bons, a exposição ela é pequena hoje dentro da nossa estratégia. Nós não temos investimentos no exterior, os investimentos imobiliários aqui, de novo, nós não temos ainda a reavaliação dos nossos ativos, esse laudo vai acontecer aqui para o final do ano. Operações com participante é sempre uma classe que a gente tem boas rentabilidades, mas ali é algo que a gente sempre monitora e acompanha, outros investimentos também acima da meta atuarial. No novo plano, como a gente explicou, quando a gente fala de benefício definido, acho que aqui fica muito clara a estratégia que vinha sendo já adotada pela diretoria. Como a gente tem focado basicamente em imunização de passivo, os resultados têm vindo com relativa sobra em cima da meta atuarial, aqui mais de 90% do nosso passivo já está imunizado, e nos investimentos, e na frente dos nossos investimentos ativos, né, as contribuições definidas, a gente tem ainda abaixo da meta atuarial a performance em renda fixa, porque, como eu expliquei, os títulos são marcados a mercado, então num cenário de muita volatilidade isso acaba impactando, mas como todos esses papéis foram contratados com rentabilidade acima da meta, isso no tempo vai se corrigir, a gente vai entregar meta atuarial aqui. Renda variável também, reforço que a gente já disse, estruturados da mesma forma. Aqui investimento exterior, também já falei um pouco com vocês. Investimentos imobiliários, a gente também tem expectativa de, com os laudos de reavaliação e essa estratégia de diversificação, a gente ter uma recuperação e uma acelerada no segundo semestre
desses investimentos, operações com participantes e outros investimentos já citados. Com relação ao REB, a performance segue de forma muito parecida com o novo plano, com os ativos de benefício definido andando na mesma estratégia, imunização de passivo, e a nossa performance em renda fixa um pouco abaixo pela mesma razão, títulos contratados com valor mercado, e o restante muito parecido com o novo plano. Convidamos para participar desse momento de apresentação de resultados o diretor Rogério Vida, da Diretoria de Administração e Controladoria da FUNCEF. Olá, participante, olá, assistido. Estamos aqui para dar continuidade à apresentação dos números do resultado do primeiro semestre de 2024 nos planos da Fundação. Agora vamos apresentar para vocês o equilíbrio técnico por plano. A exemplo do que já fizemos em outras apresentações, nós trazemos aqui um compilado dos 4 planos, de forma que tenhamos o acompanhamento dos resultados apresentados no semestre em cada um deles. Nós temos aqui o plano Reg Replan Saudado, equilíbrio técnico acumulado de 2023. É o resultado do encerramento do balanço de 2023, que naquela oportunidade somava um resultado negativo, ou seja, um déficit de 5 bilhões 969 milhões. O resultado do ano de 2024 acumulou um déficit de 1 bilhão 753 milhões, gerando então um equilíbrio técnico no primeiro semestre de 7 bilhões e 722 milhões. Porém, conforme já dissemos em outras oportunidades, nós temos o ajuste de precificação que, em função dos negócios aplicados em NTN, as aplicações realizadas no início desse ano, que foram transferidas de renda variável para renda fixa, elevaram significativamente o valor do ajuste de precificação, que no final do ano passado girava mais ou menos na ordem de 3,9 bi, chegamos a 4 bi 525 milhões. Esse resultado ajustado, então, leva o equilíbrio técnico para 3 bilhões 197 milhões, e nós temos, então, um limite para um provável ou um eventual novo equacionamento em 5 bilhões 263, o que mostra que há uma folga significativa entre o limite permitido legal para um novo equacionamento e o nosso equilíbrio técnico ajustado. Já no Reg Replan Não Saudado, nós fechamos 23 com um resultado negativo de 470 milhões. Esse plano acumula no primeiro semestre um resultado negativo de 121 milhões e temos um equilíbrio técnico de 592 milhões, que é o resultado da soma dos 2 períodos. Também, utilizando o ajuste de precificação, que é produzido pelas aplicações em títulos públicos federais, que são aplicados na curva, nós temos um ajuste de 538 milhões e 500, o que leva o equilíbrio técnico ajustado para menos 54 milhões, tendo uma reserva técnica de poder chegar até 524 milhões como limite para um novo equacionamento. Portanto, também com uma folga significativa. Já o novo plano para os assistidos, que teve um resultado acumulado de 79 milhões, já apresenta o ano com um resultado positivo de 26 milhões. Ao se fazer o equilíbrio, você tem um resultado do semestre com um equilíbrio de 52 milhões negativos, e trazendo o ajuste de precificação para esse plano, nós chegamos a um resultado de 563 milhões, o que dá um equilíbrio técnico ajustado positivo de 510 milhões. Portanto, uma situação muito tranquila para o novo plano. E o REB também acompanha esse resultado. O REB já vinha de um resultado positivo de 166 milhões e 200, apresenta um resultado também positivo de 11.930 e traz, assim, o seu resultado acumulado para 178 milhões de superávit.
mais o ajuste de precificação, você tem então o REB com um resultado positivo que nos coloca com uma tranquilidade muito grande em relação a este plano. Vamos agora passar para a apresentação dos resultados dos planos. Novo plano, no primeiro semestre de 24, ele apresenta um resultado frente a uma meta atuarial, sendo que no novo plano CD apresenta um resultado de 2,55 e no BD 5,77. Como já dissemos, o BD é o plano, a submassa dos aposentados, e o CD é dos ativos. Aqui nós temos uma meta atuarial, que é a meta de 4,96, e temos então um superávit mais uma vez nesse plano. Já a comparação que fazemos da parcela CD do plano, ela tem a ver com a média dos planos abertos, que tem a mesma característica no mercado. Então a gente apresenta um resultado também superior ao resultado dos planos de mercado, que tem as mesmas características desse nosso plano. Importante frisar que os recursos garantidores desse plano subiram do primeiro semestre de 2023 do valor de 30 bilhões 960 milhões para, no primeiro semestre de 2024, 36 bilhões e 90 milhões. É um acréscimo significativo. Também é importante fazermos um balanço do perfil dos participantes nesse plano. Nós temos, então, 79.379 participantes ativos, temos 8.167 aposentados e 1.930 pensionistas. Um total, então, de 89.500 participantes, ativos e aposentados. Agora, é importante que a gente traga um comparativo da rentabilidade dos últimos 5 anos desse plano. Frisando que resultado de plano de previdência, a gente precisa sempre comparar no longo prazo. Nunca o resultado de um semestre de um plano de previdência deve ser levado sozinho em conta para se analisar os resultados do plano. Portanto, nós trazemos aqui os últimos 60 meses, um comparativo do resultado do CDI, nesses últimos 60 meses, que foi 47,26, o IPCA, que foi 33,13, contra um resultado do novo plano CD de 56,42 e do novo plano BD de 81,5%. Portanto, a gente mostra que nas duas modalidades, as aplicações desse plano têm gerado um resultado suficiente para superar a Selic e superar outros índices econômicos. Na sequência, então, a gente passa para apresentar o resultado do REB. Bom, o REB também tem a submassa CD e a submassa BD, seguindo o mesmo padrão de aplicações. Também com meta atuarial de 4,96, o REB-BD supera com folga essa meta, e o REB-CD deu um resultado de 1,38, que também a gente compara com os planos que são a média dos planos abertos de mercado com a mesma característica. Já os recursos garantidores desse plano saem de 3 bilhões 640 milhões no primeiro semestre de 2023 para 4 bilhões e 30 milhões também no primeiro semestre de 24. A característica desse plano, que é um plano menor, ele tem um total de 7.200 participantes hoje, sendo 5.929 ativos, 870 aposentados e 352 pensionistas, para um plano com benefício médio de R$ 3.553. Agora a gente mostra a rentabilidade também dos últimos 5 anos, nessa comparação de IPCA, CDI e REB. O REB-BD apresenta um resultado de 78% de evolução, o REB-CD com 50% de evolução contra os índices que apresentamos aqui de um CDI de 47,26 e um IPCA de 33. Também mostrando que o resultado do plano supera os principais índices. Já o REG-REPLAN,
tem a modalidade saudada e a modalidade não saudada. Nós trazemos então aqui as duas modalidades, aqui do lado esquerdo o plano saudado, aqui do lado direito o não saudado e ao centro a gente traz também a meta atuarial para que possamos fazer uma comparação adequada. A meta atuarial de 4,96. No primeiro semestre nós tivemos uma rentabilidade de 2,93 no saudado. Esse plano então, conforme apresentamos no início dessa fase, um déficit de 1.750 bilhões para um benefício médio de R$ 8.605. Aqui nós temos uma característica de 53.800 participantes, sendo 38.900 aposentados, 8.500 ativos e 6.333 pensionistas. Esse número de 8.500 aqui é referente ao primeiro semestre, não estão aqui contabilizados as saídas do PDV que está acontecendo agora paulatinamente nesse encerramento de plano de demissão. Já os recursos garantidores partem do primeiro semestre de 23 para o primeiro semestre de 24 de 56 bilhões 790 milhões para 59 bilhões 520 milhões. Vamos agora ver os resultados do não saudado. Da mesma forma, uma meta atuarial de 4,96, uma rentabilidade de 2,94, um déficit apresentado de 122 milhões para uma média de benefícios de 7.695. É um plano significativamente menor do que o saudado. Ele tem então 4.153 participantes, sendo que 928 estão na ativa, 543 são pensionistas e os 4.153 são aposentados. Os recursos garantidores saem do primeiro semestre de 23 da ordem de 6 bilhões 790 milhões para 7 bilhões e 60 milhões, o que também mostra que é um plano que tem recursos garantidores de uma forma sustentável. Já os resultados também dos últimos 5 anos, esse comparativo de rentabilidade, sobretudo nesses dois planos, é importante que a gente faça uma análise e entenda os seus resultados. Como esses dois planos têm meta atuarial, a gente traz aqui o comparativo com a meta atuarial. E também lembrando que já vimos os outros indicadores anteriormente, ficam bem abaixo dos resultados que nós vamos apresentar aqui. O saudado, que é a linha azul, teve um resultado no período de 75,3, o não saudado de 69,09, enquanto a meta atuarial dos dois exigia 66,51 de rentabilidade. Portanto, pessoal, quando a gente analisa no período de 5 anos, os planos vêm apresentando um resultado que é suficiente para a sua meta atuarial e o pagamento das suas aposentadorias. Então eu encerro aqui a apresentação dos resultados de cada plano individualmente, trazendo a vocês o que nós apresentamos nesse primeiro semestre. Muito obrigado. Convidamos para fazer a apresentação da Diretoria de Benefícios da FUNCEF, o diretor Jair Ferreira. Como a FUNCEF tem a grande missão, de pagar benefício aos participantes, a você que contribuiu ao longo da sua trajetória na Caixa, então nós temos aqui essa missão de administrar e pagar os seus benefícios. Eu acho que esse trabalho aqui de mostrar os números, esses números são dos participantes, é da FUNCEF, então é a nossa tarefa, e vamos aqui então às principais ações que a gente teve aí nesse primeiro semestre, dizendo aí da importância e já agradecendo a presença de todos vocês que nos acompanhem aqui nessa apresentação desse balanço, desse primeiro semestre. Então nós temos aqui alguns pontos. Nós tivemos aqui as ações previdenciárias, iniciada um trabalho de educação previdenciária. Tivemos nesse primeiro
um trabalho intenso no primeiro semestre que está concluindo aqui o PDV, né, de diversos colegas que estão saindo da Caixa, cumpriram sua jornada de trabalho. E temos também o relacionamento, o atendimento, que a gente tem feito as alterações para facilitar, para a gente ter mais agilidade e a gente ter que vocês que acompanhem, né, não fiquem tanto tempo às vezes esperando resposta. Então sempre um trabalho importante, né, de mudança e algumas outras ações que a gente vai estar conversando com vocês aqui. Nós temos aqui das principais ações a gente chama de educação previdenciária, que são essas reuniões, são as visitas que a gente faz, né, através das SR, nos eventos com as entidades ou visitas, né, que nós tivemos aí 169 ações dessas, de eventos que a gente participou nesse primeiro semestre. Nós conseguimos conversar, né, inclusive com as aulas, que a gente chama de aula, que a gente faz pelo Teams, com 13.480 colegas participantes, né, da FUNCEF, com 98 novas inscrições, com 38 pessoas que reativaram, pessoas que entraram na FUNCEF em algum momento, pararam, cancelaram, então voltaram, e também com 287 pessoas que aumentaram, né, o seu índice de contribuição. Por quê? Né, quem está nos planos de contribuição definida, o novo plano ou REB, nós precisamos ter uma boa contribuição ao longo da nossa trajetória aqui na Caixa, para quando eu for me aposentar eu ter um bom saldo e eu vou ter um bom benefício. Diferente, né, dos planos chamados benefício definido, REG e Replano no nosso caso, que a gente quando entrava na Caixa já sabia qual era o resultado, qual era o valor do meu benefício quando saísse. Né? Com as mudanças da renda, da remuneração variável, das mudanças que a gente teve ao longo da história, agora você que está na Caixa precisa ter um bom índice, nós podemos contribuir de 5% a 12%, e o que é importante, é um grande benefício que a Caixa também contribui com esse mesmo valor. Não existe investimento por aí que você sai com 100% na largada. Então esse é a grande conquista, o grande benefício que a gente tem na Caixa, e a FUNCEF administra, né, junto com vocês, esse patrimônio. Tivemos também algumas movimentações, com bastante ações em função do PDV, né? Até agora, no mês de agosto, nós já fizemos 2.057 concessão, colegas que já estão com o seu benefício já vão começar a receber. Né, produzimos diversos vídeos, né, para facilitar o entendimento com as informações sobre o que vocês têm direito enquanto se aposentam, ações muito conjuntas com a Caixa. Né, tivemos aí, acho que a gente chama de live, né, a gente fez diversas lives ao longo desse período de preparação para o PDV, porque às vezes a gente só se preocupa um pouco com a aposentadoria ou com a FUNCEF ou com a nossa complementação na hora que a gente vai sair. Então a gente teve, né, na nossa diretoria, com o pessoal, conseguimos conversar com 2.000 pessoas que estavam aí interessadas em saber como é que fica os seus benefícios, se ele sai da Caixa, se ele não sai. Né, então um trabalho muito legal. Né, implementamos aí os simuladores tributários. Né, vocês sabem que com a aprovação da lei em janeiro, né, a gente precisa definir qual o regime tributário que eu vou trabalhar, mas a Receita só vai me exigir isso quando eu sair, quando eu me aposentar. Né? Então foi uma mudança muito legal, que era uma reivindicação, né, dos participantes, porque quando a gente entra no plano, a gente não tem a menor noção como é que nós vamos fazer a nossa carreira ao longo da história, e a gente era obrigado a escolher o regime tributário. Então, com a lei aprovada agora em janeiro, a gente faz essa opção. Então a gente tem um simulador no site da FUNCEF, aí no aplicativo, quem tem essas dúvidas, não foi implementado isso. E também fizemos aí, nessa perspectiva de educação previdenciária, o primeiro podcast com a Previdência. Então a ideia é que a gente vai estar trabalhando isso, né, a cada período, com assuntos importantes, com entrevista. Né, e a gente começou esse ano, estava aqui o nosso diretor de investimento, né, o Gustavo, já fizemos o primeiro debate sobre a saída, né, nos PDVs, então foi o primeiro que a gente quer continuar. Tivemos também no atendimento, a gente começou a trabalhar com WhatsApp, né, mas diferente um pouco dos tradicionais que a gente tem por aí, são pessoas que estão atendendo ali, as pessoas vão fazendo perguntas e a gente, nossas equipes aqui da área de atendimento da Corap vão atendendo a todos vocês que acessem, né, pelo Zap. Né, isso tem facilitado e a gente vai estar sempre buscando essa melhoria, né, já que tem uma ferramenta aí muito mais prática, muito mais ágil.
sem abandonar o 0800, sem abandonar as outras ferramentas de atendimento. Isso fez aumentar em 43% a quantidade de pessoas que a gente conseguiu atender, né, com relação a 2023. Também tivemos uma ação importante na matriz da Caixa falando que o futuro é lindo, né? Conseguimos atender lá 500 colegas, né, num período que ficamos lá. Então a ideia é que a gente vai estar fazendo isso nos diversos espaços da Caixa, nas agências, nas unidades, com as SRs e por aí afora, né? E uma parceria com a nossa patrocinadora, com a Caixa, que é muito importante para a gente estar conversando com vocês e falando da importância do benefício que vocês têm, a conquista que a gente tem, que é a FUNCEF na nossa carreira, na nossa vida e principalmente com a patrocinadora Caixa Econômica. Tivemos aqui também o Vida Futura, né? Retomamos aí o Vida Futura, também um trabalho em parceria com a Caixa, né? Que ela voltou a fazer esse trabalho muito importante para a gente, né? Que a gente começa a pensar em aposentadoria e muitas vezes a gente precisa se preparar um pouco o que nós vamos fazer depois de aposentado. Então esse projeto Vida Futura é um projeto antigo e foi retomado, né? A gente conseguiu fazer aí 58 oficinas, né, juntamente com as equipes da Caixa, né, que começa a preparar as pessoas para a sua aposentadoria. Outras ações também, também agora foi aprovado, né, a inscrição automática, as pessoas vão entrar, né, na Caixa e você já se inscreve automaticamente na FUNCEF. Nós estamos na fase aqui das aprovações, já aproveitando que agora, dia 30, né, já tem um grande grupo de pessoas entrando na Caixa. Então, no curso de ambientação, está previsto aí para as 400 pessoas que serão admitidas aí já do novo concurso, né, a FUNCEF vai estar lá durante esse período, né, que essas pessoas estarão entrando na Caixa, né. Então, são mudanças importantes que a legislação vai permitindo. E nós aqui na FUNCEF queremos colocar essas ferramentas à disposição de vocês, dos participantes. Estamos também trabalhando a incorporação do REB, né? Nós fizemos aí alguns ajustes. Então, ao longo desse tempo, temos trabalhado bastante para a gente incorporar, né, os nossos participantes do REB, como o Rogério já mostrou aqui no início. Nós temos aí aproximadamente 6.000 pessoas no REB, né? Mais 1.000 e poucos já aposentados. Nós queremos que vocês sejam incorporados no novo plano. São tentativas já feitas outras vezes e não conseguimos. Então agora está bem adiantado, está passando pela diretoria já essa incorporação e agora é só seguir a regra de governança, né, para que a gente esteja todo mundo no novo plano. Essa é a ideia, né. Tem uma discussão importante sobre o contencioso judicial, né, de natureza trabalhista. O que é isso? Pessoas que entram com as ações têm o seu direito reconhecido pela Justiça, a Justiça manda pagar, né, e manda para a FUNCEF um chamado Paga-se. Agora, para você pagar, a gente precisa ter a reserva, né? Para vocês terem uma ideia, a cada R$1.000 de benefício, dependendo da idade da pessoa, você tem que ter 200 mil aproximados de reserva. Quem faz essa reserva? Então esse é um trabalho muito importante, está sendo discutido, né, com a diretoria da Caixa, e a gente definir isso, tem um contrato, né, para que essa despesa não seja colocada só para os participantes pagarem. Não só aquela pessoa que ganhou, mas todo o conjunto. Então, é um trabalho muito importante, né, começado, trabalhado muito aqui na DIBEM, que é quem controla, que tem essa tarefa, né, juntamente com o jurídico da FUNCEF, e esse é um trabalho muito legal, né, e com certeza nós vamos estar aproximando aí e fechando aí um convênio, um acordo. As medidas emergenciais para o Rio Grande do Sul, né, nossos queridos povos gaúchos, né, que passaram aí por esse processo todo, né, das enchentes, a gente conseguiu aqui adiantar para quem solicitasse um benefício, a pessoa pudesse pagar em algumas parcelas sem juros. Tivemos um atendimento especial, né, tivemos para quem quis prorrogar, né, suspender as prestações dos seus empréstimos, tudo isso pensando para amenizar também um pouco das dificuldades dos nossos colegas do povo, dos nossos queridos gaúchos e gaúchas, né? A FUNCEF também fez a sua parte, ajudou nas campanhas e tal. Tivemos também uma coisa que era uma reivindicação importante, que era a antecipação da folha. O que é a antecipação da folha? Quando o dia 20 cai num feriado, no final de semana, agora a gente consegue pagar, né, no dia útil anterior, né? Isso era um debate longo. Ainda carece de alguns ajustes, mas a gente já está conseguindo, né, desde abril, pagar, né, essa antecipação.
Também temos a política aí do Quero Pagar, que são as negociações das pessoas que ficam inadimplentes, e a gente tem trabalhado bastante para que elas liquidem aqui suas dívidas, até porque esses recursos são dos participantes, né? A gente empresta esse recurso, as pessoas utilizam e por algum motivo a pessoa fica inadimplente, então a gente tem um trabalho importante, né, de recuperação desses créditos, né, e tem sido um trabalho muito feito aqui pela nossa diretoria, com o apoio de toda a diretoria. Então esses são aí alguns trabalhos, coisas importantíssimas, né, como o Ricardo falou, a gente tem uma folha de pagamento de aproximadamente 500 milhões por mês, né, então todo mês, dentro da política de investimento, né, Gustavo, a Dirim tem que ir lá disponibilizar e todo mês a gente paga, que isso é uma das coisas mais bonitas, né, que a gente vê. E não estamos fazendo favor não, estamos cumprindo aqui as nossas obrigações. Saber que na FUNCEF nós temos mais de 900 pessoas com mais de 90 anos recebendo benefício, temos mais de 35 pessoas com mais de 100 anos recebendo benefício aqui na FUNCEF, então isso para nós é um motivo de alegria, né, de emoção de ter pessoas que têm uma relação tão longa com a FUNCEF. Então essa é a nossa missão, eu acho que esses são aí os nossos trabalhos. Já queria agradecer a todos e a todas vocês, né, por estar aqui com a gente, vão estar à disposição. Os números, às vezes, não são aqueles que a gente quer ver, mas são aqueles que existem. Então, essa é a nossa tarefa, esse é o nosso papel aqui, principalmente como eleito, como representante dos participantes aqui na direção. Essa é aqui uma coisa que nos emociona e nos deixa muito gratificado de estar trabalhando na FUNCEF nesse período, nessa área tão importante que é a área de benefícios. Mais uma vez eu queria reforçar aqui o nosso compromisso com vocês, que toda a nossa diretoria assumiu, de estar sempre trazendo essas informações. Nós sabemos que Previdência a gente trabalha com longo prazo, longuíssimo prazo, mas é importante estarmos acompanhando, por isso a carta ao participante que nós implementamos já desde o ano passado, estamos levando essa informação mensal para vocês e trazendo essas informações aqui a cada trimestre, a cada semestre. Então está disponível em todos os nossos sites, está disponível em todas as nossas redes e nós vamos fazer e continuaremos fazendo isso. Não só eu, o Jair, também está aqui conosco, o Rogério e o Gustavo, levando todas as informações para vocês nesse compromisso nosso de mais transparência e estar cada vez mais próximo de você, participante. Esses foram os resultados da FUNCEF no primeiro semestre de 2024. Queremos agradecer aos diretores da Fundação que participaram aqui conosco e também agradecer a sua audiência e pedir que faça seus comentários nas redes sociais, suas críticas, sugestões, para que a nossa equipe possa lhe esclarecer eventuais dúvidas. O nosso muito obrigado e até a próxima divulgação de resultados da FUNCEF.